E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí, mais uma live falando de arquitetura sustentável, arquitetura em container, arquitetura modular. Eu, Ângelos Pinheiro, e a minha Boa noite, pessoal. Tudo bom? parceira, arquiteta Patrícia Moraes, do Arquiviva. Somos de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e nós trabalhamos com arquitetura sustentável. Hoje nós vamos ter uma live então com o nosso parceirão de arquiteto sustentável de Araraquara, em São Paulo, o Guilherme Martinelli. Estamos aguardando aí o Guilherme entrar na Já tá live. ao vivo? Vamos chamar, está ao vivo. Vamos chamar ele com um sonzinho para dar aquele clima. O que a gente faz pra ver as pessoas que estão... Não entrou. Deixa eu ver, ainda não entrou. Entra tu aqui agora. Estamos aguardando o Gui para a gente poder fazer a nossa live aí, meu amigo, falando de arquitetura sustentável e arquitetura em container, arquitetura modular. A Patrícia Moraes, container 040. Manda pergunta, manda dúvida, desafios que dessa modalidade de sistema construtivo que é a arquitetura modular, a arquitetura em containers. Nós adoramos essa maneira de construir, que é a arquitetura em container, a arquitetura modular, primeiro pelo aspecto da sustentabilidade. E outro aspecto também é a questão da mobilidade, o não desperdício de materiais. São alguns motivos aí que a gente curte muito esse modelo de... A gente tá dentro de um container, né, também. Porque o escritório aqui do Arquiviva fica dentro de um container marítimo e a gente fez ele todo já para mostrar quais são as possibilidades que a gente pode oferecer para os clientes em termos de acabamentos. Uma hora dessas a gente mostra por dentro, né, como que tá. A proposta nossa é agora nos próximos dias a gente fazer uma série de lives daí entre nós aqui, falando muitas dúvidas que as pessoas têm em relação ao container em si. Às vezes são dúvidas básicas, tamanho do container, se dá para cortar, não dá para cortar, enfim, a gente vai passar bastante informação, bastante conteúdo para as pessoas em relação à arquitetura com obras com container, obra modular de um modo geral. Na verdade, a obra em container, isso aí é um pouquinho controverso, eu gosto de dizer que ela é uma obra modular, sim, porque a gente considera que o container já é um módulo que já veio com uma estrutura pronta. Mas muita gente considera a obra modular esse container fabricado, que a gente mesmo fabrica, né? Deixa eu ver o meu amigo Guilherme. Deixa eu ver se eu consigo catar ele aqui. Solicitação para ele. Vamos ver se ele aceita. Guilherme acho que ele tá com um pouquinho de vergonha, eu acho, de mostrar, ele tá no delay. mostrar a carinha dele para nós aí. Olha os módulozinhos aqui, ó, em cima dos containers. A gente tem esses módulos ali quando os clientes vêm procurando a arquitetura em container, a gente até aproveita para montar como se fossem uns bloquinhos ali, como um Lego, e o cliente consegue ver a volumetria da obra dele. Vou tirar a internet do teu computador para não consumir mais. O nome que eu botei, cadê o Gui? Cadê o Gui? Chega aí! Ó, tá aqui ele, ó, entrou nosso bruxo. Tá, tô mandando convite para ti, Gui.
tá? Fazer a transmissão ao vivo com você. Assim, tem um cara novo, um cara jovem, bonito aí para fazer parceria aqui com os tiozinhos, né? E aí? Boa noite. E aí, Tudo bem, pessoal? tudo bem? Boa noite. Tudo certo? Cara, um prazer, né, te receber aí na nossa... A gente tem feito uma série de lives ultimamente, falando de arquitetura sustentável, arquitetura em container, arquitetura modular. O propósito aqui do Arquiviva, como a gente bateu aquele papo outro dia, é arquitetura sustentável em qualquer sistema construtivo que o cliente procurar a gente, tá? Estava falando aqui para as pessoas que chegaram antes de você entrar, que a gente adora a arquitetura em container, né, por uma série de motivos, e hoje a gente vai bater esse papo, trocar experiências, desafios também, né, do sistema. E, ô Gui, gostaria que tu fizesse a tua apresentação aí, se apresenta para nós aí, qual é a tua cidade, tua região, teu foco de trabalho. Bom, meu nome é Guilherme Martinelli, né? Para quem está assistindo aí e não me conhece, eu sou arquiteto, sou formado desde 2015, mas só há uns 4 anos que eu realmente trabalho com modular, trabalho com container. Eu estou na cidade de Araraquara, aqui no estado de São Paulo, no interior, né? Estado de São Paulo, perto aqui de Bauru, Ribeirão Preto, São Carlos. É um polo bem legal aqui, essas cidades. Então, eu estou no meio Araraquara está no meio das maiores aqui no interior. E eu venho atuando nessa parte de arquitetura modular, né, com foco nessa sustentabilidade aí, há uns 4 anos já. Eu conhecia os containers, né? Então já vou emendar com um pouquinho da minha história aí, Claro. ok? Né? Contando um pouquinho. Eu comecei com o modular por conta de um ex-sócio meu, que ele por acaso ele fez com um sobrinho, né? Um escritório, ele tinha um terreno grande, eles fizeram um container, compraram um HC 40 pés e montaram um escritório para dividir os dois ali, né? E lá pelas tantas ele não estava usando tanto o escritório, ele também, ex-colega de faculdade. E aí ele viu que eu estava, né, já, né, interessado no assunto, e ele acabou me convidando para montar um escritório e usar o container, né, como escritório, como ali, né, pontapé inicial para vender o peixe ali da arquitetura modular, da arquitetura em container. Esse container não fica aqui em Araraquara, fica aqui na cidade vizinha, Ibaté, que é uma cidade bem pequenininha, mas já era um start aí, né? Era o start da minha história com a arquitetura modular, com a arquitetura em container. E aí a gente começou a desenvolver projetos. Então, hotel para cachorro, né? Nós fizemos um em Ribeirão Preto, depois nós fizemos um pet shop em container também, em São Carlos. E ontem começou a obra daquele sobrado, que você tem ali no Instagram. Começou ontem lá, né? Já o pessoal já está fazendo escavação para fazer o subsolo daquele sobrado, né? Residência. Então, tá aí, né? Partir dos comerciais agora para o residencial, né? E com todo o apoio da prefeitura aqui de Araraquara, né? Que legalizou. Eu queria que tu comentasse isso, Gui, que tu comentou para nós nos bastidores, porque a gente tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Ah, eu quero construir um container, mas será que a prefeitura vai aprovar o meu projeto? Como é que foi a tua experiência em Araraquara? Na verdade, a época que eu aprovei o projeto aqui, e nas outras cidades também, São Carlos e Ribeirão, não tinha uma legislação específica, né? Como na maioria dos municípios ainda não tem. Então, esse ano, em julho, né, um vereador, fico muito grato a ele, né? Esqueci o nome dele agora, mas ele fez um projeto de lei já tendo em vista o uso dos módulos de container, né? Então ele engloba lá N tipos, né, de container, aquele reefer, os dry, os HC, e ele propõe a mudança do código de obra, né, para adequação disso, né, por parte da prefeitura, do corpo técnico da prefeitura, para poder fazer uma análise, né, dos projetos em container. Né? Até então é só container, né? Eles não prevêem aquele chassi metálico modular. Né, se limitaram ali na questão do container, mas já é maravilhoso. Sim. Mas quando eu fiz a aprovação,
eu fiz com base na legislação comum, que todo mundo, né, tem, cada um tem no seu município. No código de obra. Que é o do Código de Obra. Então, né, é só um exemplo, né? Então, por exemplo, São Carlos, eu tive que colocar no projeto lá que era uma estrutura metálica pré-fabricada. Nada mais é do que o, né, container que nós conhecemos, mas entende? Eu tive que colocar de uma certa forma para eles poderem me entender, porque os engenheiros eram mais velhos e nunca tinham visto, né? Apesar de ter comércio, né, hamburgueria e tudo mais, não sei se estava aprovado, né? Porque eles disseram que não conheciam. Então, acho que não tinha projeto até então esses outros locais. Mas eu tive um pouco de dificuldade, né? Imagino que hoje, pelo menos aqui em Araraquara, nós temos essa facilidade por parte da leitura de projeto dos profissionais dentro do setor. E pelo que tu disse, saiu até matéria em jornal, aí tu virou estrela aí na cidade, então. Na verdade, saiu uma reportagem, né? Uma pequena reportagem na TV Câmara, né? Aqui de Araraquara. E eles fizeram entrevistas com um engenheiro, né? Da própria prefeitura, que ajudou o vereador a montar o projeto de lei. E acabou que meu nome foi parar na mão da repórter que estava montando essa matéria, e ela entrou em contato comigo e eu gravei aquele vídeo, está até no meu Instagram aí, quem quiser conferir, falando um pouquinho do módulo, né, como é feito, a parte de isolamento, piso, telhado, né, essa diferenciação, assim, você colocar um módulo metálico no terreno, alguns cuidados, né? E a questão da legislação também, que é muito importante. Mas foi um Deus nos acuda aí a aprovar o projeto, mas a obra está começando. Imagino que aí não seja mais fácil, né? Fala um pouquinho aí do Sul. Não? E, por exemplo, na nossa prefeitura, eu agora estou entrando, porque eu fiz vários projetos em zona rural, que não exige, assim, entrada do projeto na prefeitura diretamente, né? Pode construir direto, mas quando a gente entra com obra em container na prefeitura, ele tem algumas restrições, o código de obras que você tem que prestar atenção, e o container a gente sabe que tem aquelas limitações de tamanhos padrão, assim, né? Sim. Então, aquelas limitações externas de medidas, né? Então, tu tem que adaptar ele ao código e tal. E aqui, normalmente, passa por uma comissão que avalia o teu projeto, sabe? Então, são vários arquitetos, engenheiros que vão avaliar o projeto e vão dar o parecer. Até agora tem sido positivo, assim. Só que não tem nada no plano diretor citando obras em container, porque é algo muito novo ainda, né? Então, tem dois lados, assim. O Adriano entrou. A grande dificuldade, a gente tem, são vários desafios com arquitetura em container. Uma delas é o cliente, né? Se o cliente não vem, vamos dizer assim, com aquela mente já buscando isso, e tu tem que vender, na verdade, a proposta do sistema, é o primeiro desafio. O segundo desafio é essa parte de legislação, essa parte de prefeitura e tudo mais, é bem complicado. E o terceiro desafio, é claro, é a questão da execução, né? Hoje em dia, apesar de a gente ter uma obra onde tu usa profissionais mais técnicos, mais qualificados do que pessoas que trabalham numa obra tradicional de alvenaria, tu achar as pessoas corretas, porque uma coisa é ele ser um serralheiro profissional, outra coisa é ele ser um serralheiro profissional para fazer obra em container. Hoje em dia, nós, por exemplo, ainda não temos um volume suficiente para a gente ter um profissional trabalhando só com obra em container. E outro aspecto que tem hoje é essa confusão que as pessoas fazem do container marítimo e o modular, né? O container fabricado, industrial. Aí o pessoal, cada um chama de um nome. É muito diferente. Não longe daqui tem um pessoal que trabalha só com modular, e eu fui conversar, conhecer eles,
e eles nunca tinham entrado na vida deles dentro de um container marítimo. Eles nem sabiam como é que era. E ele diz, vendemos casa em container. Aí, eu digo, pô, o cara nem sabia como é que era um container marítimo. Mas tudo bem, o módulo dele é um módulo bem feitinho, direitinho, mas o pessoal acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tem diferenças. Eu digo, eu sou apaixonado pelo container marítimo, mas eu digo, tem algumas vantagens que eu enxergo dentro do sistema do modular, que, claro, aí cada caso é um caso, e também tem o cliente, a gente está com um cliente aí que ele quer container marítimo, sabe? Bacana, legal, vamos fazer só de marítimo. Né? Ele está ciente dessa limitação das medidas e tal, né? Então tá perfeito. Nesse caso, o projeto é um de 40 pés embaixo, de 40 pés em cima e um outro de 20 pés, mas o quarto vai ficar naquela medida né, da largura do container. Eu acho que assim, desses impedimentos todos aí, a questão da prefeitura acho que é o menor, né? Porque a nossa cultura, né? Muitas pessoas não se preocupam com isso, né? Tem muitos clientes que você tem que alertar, você tem que, né? A gente vai fazer o projeto arquitetônico aqui, mas a gente já tem que partir para aprovação, para depois fazer os projetos complementares, depois o executivo de arquitetura e depois começar a obra, né? Então, ele não colocou, né? Ele não planejou, né, ter aquele gasto, né, aquele investimento para aprovação do projeto. Mas quando você mostra que o projeto em container, né, o modular, ele pode ser aprovado, ele já fica mais tranquilo e nem questiona mais isso. Né? Ele fala, mesmo com a legislação, a gente consegue aprovar, tá aqui, né, eu mostro um exemplo, já aprovei, ali, aqui, eles ficam mais tranquilos. Uma coisa que eu vejo muita resistência, e eu acho que isso vai demorar um tempo ainda para a gente vencer, e acho que vai começar aí pelo Sul a vencer essa resistência, é a questão das pessoas aceitarem que uma obra, principalmente residencial, ela não necessita de ser de alvenaria, não precisa ser de tijolo, né? Então... Por que tu acha que vai começar aqui pelo Sul? Eu sempre, nas minhas pesquisas, né, a respeito do container, a respeito da arquitetura modular, eu sempre vi o Sul como referência aqui no Brasil, né, como chegou na frente nessa questão do modular, né, tanto residencial, comercial, sempre quando eu vejo as coisas é mais para o Sul aí, eu falo, não, o pessoal do Sul está saindo na frente, né. Acho que também estava pensando nessa questão da legislação também, né? Eu até acho que segurei essa pergunta aí para fazer hoje para vocês. Achei que vocês estavam bem na frente nesse sentido. Mas eu vejo uma resistência com relação a precisa do pedreiro na obra, né? Então, as pessoas ainda não aceitam os outros métodos, né, que são tão eficientes. Mas é um pouco cultural já, né, essa questão. Mas aos poucos acho que está sendo quebrado, sabe? E a gente que está construindo, a Adriana, né, tá aqui na live também, que é da Container for You, que ela já fez N obras em container, né? E é em São Paulo também, né? No interior de São Paulo. Eu acho que muita coisa tem acontecido ali no Paraná, São Paulo, coisas grandes, assim, nesse sentido. Aqui a gente ainda está sendo os primeiros, assim, que estão fazendo com uma obra em container com um arquiteto, sabe? Que tem passado por esse... A gente aqui está ainda engatinhando bastante, sabe, Gui? Mas eu acredito que cada vez mais, se a gente falar sobre isso, se for, né, feito uma live, ou ser feito, sei lá, de repente até um congresso, alguma coisa assim, se falar, agora tem acontecido muitas mostras em container, né, no Brasil todo. Isso é uma maneira de divulgar esse sistema construtivo, né? E a gente sair um pouco daquela coisa que já é ultrapassado, né? Que é a arquitetura convencional, né? Essa de tijolinho. A gente pensando nessa questão de né, convencimento aí, mostrar para as pessoas a vantagem, eu acho que começa a ficar interessante para o cliente, né, principalmente quando a gente fala da questão financeira, do investimento. Né, e isso a gente consegue ver nitidamente e ter um poder de argumentação muito grande com relação, quando a gente fala de comércio.
né? Então, você pega 2 projetos do mesmo tamanho e você fala, olha, o de alvenaria vai demorar 6 meses, estou sendo legal ainda, né? 6 meses para ficar pronto. Esse aqui em 2 você já está inaugurando a tua loja, né? Então, assim, dependendo do tamanho, né? Claro. Então, você faz esse comparativo e fala, poxa, mas eu vou ter esse gap aí de 4 meses, né? São meses, né? Deixando de lucrar. Ele fala, pô, fica interessante. E aí vem um segundo argumento que é para ele fechar a ideia. Você falou assim, ó, chama mais atenção. É diferente. Né? Poxa, você está comprando um módulo que tem lá, tá lá no Porto de Santos, uma empresa que está aposentando o módulo, né? Óbvio, tem aquele laudo de descontaminação. A gente traz ele para cá, você vai estar reaproveitando um módulo de container aposentado, né? Que agora ele vai ganhar uma vida nova aí no seu... O olho do cliente brilha, né? Primeiro com a questão financeira e depois com essa questão da sustentabilidade. Eu acho que isso aí, né, aos poucos está crescendo e está passando pro residencial, né? Então, as pessoas estão enxergando isso. É que está aparecendo muitas obras residenciais de alto padrão, assim, né? Impactantes, assim, que tu vê, nossa, uau, eu quero morar nessa casa, né? E é toda feita em container ou modular, né? Então, isso está vindo cada vez mais à tona e as pessoas estão se voltando para isso realmente, né? É que a grande questão é a disseminação, né, tanto do projeto quanto da informação. Eu falei para ti da outra vez, né, que eu participo de vários grupos, um deles até a gente está lá, né, de obra em container. Quando o público leigo, ele ainda é muito mal informado. E do ano passado para cá, eu percebi que entrou muita gente no mercado. Hoje até eu falei com um cliente que é de São Paulo até. Na verdade, ele já tem um projeto, mas a arquiteta que ele contratou ela não tem experiência. E ele viu ali meus comentários nas postagens e me ligou. Tô precisando de uma ajuda aqui, né? E começamos a conversar. A gente percebe dentro desses grupos, ele até brincou, né? Pô, tem um cara lá que é pintor e tá lá, empresa de pintor. Faço sua obra em container, né? Então, como é uma obra que o sujeito, porque ele sabe soldar e sabe usar uma esmerilhadeira, ele acha que ele sabe fazer uma casa container. Não estou querendo desmerecer nenhuma pessoa que está tentando empreender, mas todo o conhecimento técnico que um arquiteto tem, que na verdade eu até sempre digo para a Patrícia, tu estudou... Não. Mesmo que ela não esteja atualmente numa faculdade, fazendo nenhum curso, não param de estudar. É todo o tempo investimento, é todo o tempo buscando conhecimento, todo o tempo investindo. Vocês trabalham com programas que custam muito caro, os programas que vocês usam nos computadores de vocês para fazerem projetos e tudo mais. Então, essa banalização. Mas o que eu estou percebendo agora nos últimos tempos, como o custo, o valor das obras, de uma maneira geral, ele aumentou, o próprio mercado está selecionando um pouquinho o cliente. Mas não sei quem é que está botando aqui uma pergunta ali, tem tanta pergunta, estou vendo, eu vi 3TC aí na parada. Eu também, estava lendo aqui. Eu vou ler a pergunta, então. É possível bloquear radiação artificial com isolamento 3TC? Hoje em dia estamos expostos a muita radiação de antenas, dormir dentro de uma lata em meio a um campo magnético não deve ser interessante. Olha, bacana essa pergunta, Felipe. Para mim é uma novidade, né? Assim, essa radiação, como tu chama, artificial, e ali ela seria uma radiação eletromagnética, né? Eu não tenho certeza se algum tipo de isolamento térmico possa tem essa capacidade de proteção. E até eu me atenho muito àquilo que eu conheço. Como é que diz aquele? Se sei, digo que sei, né? Se não sei, digo que não sei. Não sei se o Guilherme ou a Patrícia já estudaram especificamente sobre isso. Sobre a parte de isolamento térmico e dos isolamentos que existem no mercado, eu tenho bastante conhecimento. Dessa capacidade em específico,
eu teria que consultar os universitários. O 3TC também, né? Pra ver se Até a própria 3TC, né? O que eu... Fala aí, Gui. Não, que até então eu sei que o 3TC, como nós conhecemos, até a gente estava comentando outro dia, né? Que é a questão térmica e até um pouco acústica, mas daí a acústica a gente já pode levar para outros tipos, né? De solução. Como a lã de rocha, que é um isolante excelente para a questão acústica também. Até então, eu penso que, poxa, sua casa ou seu empreendimento vai ter aí as aberturas. Acho que essa radiação de antena, ela, né, vai acabar passando ali pelas aberturas de janela, de porta. Então, acho que por mais que você tenha, né, o isolamento do 3TC, que ele funciona para esse tipo de questão aí, eu acho que com as aberturas que você vai precisar ter no edifício, né, na edificação, acho que vai acabar passando, né? Mas é uma questão interessante aí, né, para as empresas desenvolverem a tecnologia para os edifícios contra essa questão aí, muito interessante. Eu costumo dizer assim, quem está buscando um isolamento térmico, eu sempre faço uma questão, onde tu está localizado, qual o tipo de projeto, a gente também olhar o projeto em si, a questão, falando dessa parte térmica, a ventilação cruzada, eu acredito muito, vegetação, estou falando aí de várias maneiras. As instalações das fachadas. Né? Insolação das fachadas, posição solar, ou seja, são vários aspectos. Aí eu pergunto, como que um sujeito que é o pintor ali, e daí depois ele não é pintor, daí ele virou o jardineiro, daí depois o cara sei lá, infelizmente, às vezes é assim. A Patrícia já é há quase 30 anos arquiteta, né? E nunca vai deixar de ser arquiteta, né, Guilherme? Assim como você, né? Nunca vai deixar de ser arquiteto, né? Então, a gente faz um estudo bem amplo. Eu estava mandando aqui, convidando a galera aqui para participar da nossa live. Por isso que eu fiquei focadinho, meu olho focado do outro lado ali. Então, a gente tem que ver esses vários aspectos somados, que eles vão trazer essa eficiência, eu digo energética, né? Mas em relação principalmente ao calor, que a gente aqui no Brasil está mais preocupado. Nós, no Sul, nos preocupamos com calor e com frio. A gente, dentro do mesmo mês, e às vezes dentro da mesma semana, a gente tem uma temperatura de 5 e depois de 35, na mesma semana. Então, a gente tem que ter uma eficiência nos dois, nas duas questões, tanto do frio quanto do calor. A gente vai dar uma analisada, por exemplo, um sujeito que mora em uma região que é bem mais temperada, que tem uma temperatura muito mais regular durante o ano inteiro e também durante o dia, porque às vezes tu tem locais que durante o dia é muito quente, à noite é frio. E outras regiões que não, é quase a mesma temperatura o dia inteiro e à noite. Então a gente também tem que dar uma analisada nessa questão. Só o que eu aprendi até agora na prática, com certeza uma obra em container ou modular, a gente usando o isolamento térmico adequado, ela vai ser mais confortável energeticamente do que uma casa de alvenaria tradicional. Outro aspecto que eu falo, que são dois ganhos quando a gente investe no isolamento térmico e naqueles outros pontos que eu falei de forma adequada, que é o conforto térmico e a questão econômica. São dois aspectos. Então, tu vai estar num ambiente mais confortável durante o ano inteiro e quando tu tiver que utilizar um equipamento, seja ar-condicionado, seja lareira, um aquecedor, no caso do inverno, tu vai usar numa graduação menor ou vai usar por menos tempo. Então, além de tu ter um melhor conforto dentro do ambiente, tu vai ter também uma economia maior. E lembrando que raramente eu vejo uma casa
onde em todos os cômodos tem ar-condicionado ou tem aquecimento. Tu tem o aquecimento na sala, normalmente tu tem lareira, aqui no sul é assim, lareira na sala, às vezes ar-condicionado, e nos quartos tem ar-condicionado. Mas tu não tem toda a casa. Tu aplica o isolamento térmico, 3TC, lã de vidro, lã de rocha, né, lã de PET, em toda a residência. E, inclusive entre paredes. Então, tu consegue ter todos os ambientes com uma temperatura mais regulada. Né? Não sei, a gente conversou bastante, acho que o 3TC tu ainda não teve experiência, né? Não, com o 3TC ainda não. É que a gente estava conversando, as obras que eu fiz anteriormente com o container, né, eu ainda não tinha o conhecimento sobre o 3TC, que ele até tem aquela, né, ele é um sanduíche, né, que tem aquela lâmina dos dois lados e tem aquele... eu guardei. Vai falando. Eu guardei a amostra. Aquele outro material no meio, se você conseguir pegar aquele pedacinho que você tem aí para mostrar para o pessoal, Ângelo, acho que é até interessante. Porque até então, o que eu usava? A Durafoil, né, que é aquela lâmina prateada, colada na chapa do container, né? E depois eu colocava entre os montantes de galvanizado ali para fixar a drywall, eu colocava ou a lã de rocha ou a lã de vidro, né? Quando não, às vezes o cliente falava, não, eu quero já fazer um investimento, né? Vamos colocar os dois. Então a gente já colocava o intervalo e depois só dava aquela amassadinha para poder passar a tubulação, né? O conduíte, enfim. Hoje a gente tem mais tecnologias, né, com relação a isso, né? Tem aquela manta hidrófuga, né? Que é por conta da umidade. A gente tem o 3TC, né? Tem o PIR, né? O pessoal usa muito para cobertura também. São outras tecnologias que foram surgindo aí. E você estava falando da questão né, da economia com ar-condicionado, e aí no sul vocês usam bastante o aquecimento, né? Lareira, não sei se é a gás que vocês usam aí, não? Bom. A gente quando fala de sustentabilidade, hoje nós tivemos a visita do CID, ele está aí, os Six Treinamentos. O CID, ele trabalha no grupo Sierra Móveis e ele está fazendo um trabalho com a Noca. A Noca é um produto que a Sierra criou, que é baseado num polivinil. Seria, vamos resumindo, um PVC. Muito interessante para fazer móveis, mesas, portas. Eu ia adorar, Guilherme. Bem interessante. E a gente estava falando muito sobre a questão da sustentabilidade, porque ele estava dizendo, é um negócio que não mofa, até mesmo para a pessoa que é alérgica, é bem interessante. É um negócio 100% reciclável, inclusive a Noca tem um propósito que, se daqui a alguns anos eu não quero mais o meu móvel, quero um novo modelo, um novo perfil, eles recompram as peças do cliente e eles vão fazer novos produtos ou subprodutos daquele material que foi recomprado, porque ele é 100% reciclável. Hoje em dia, tu pega uma peça de MDF que pegou um mofo, por exemplo, o que tu faz? Tu joga fora, né? E muitas vezes joga no mesmo lixo, o lixo comum, tá? Quando é residencial, não estou falando lá da fábrica. E a questão da sustentabilidade, até a gente estava falando sobre imóvel na Serra, né? Na região da Serra Gaúcha aqui. E a lareira e tal. Por incrível que pareça, tá? Talvez algumas pessoas fiquem um pouco espantadas, mas a madeira, claro que oriunda do local correto, ela é mais sustentável do que outros materiais, né? Como, por exemplo, o próprio gás. Então, porque tem todo um processo produtivo de extração do gás, e se a gente parar para pensar, a madeira enquanto árvore, ela é um vegetal, né? Ela é um verde que está ali. Depois foi cortado, mas tem um manejo, onde cortou uma parte, já tem outra parte crescendo. Então, está fazendo aquele fluxo lá dentro daquela floresta, que tem um manejo correto, para produzir lenha, tá? Então, o pessoal não fiquem chateado conosco, mas assim, realmente, a madeira extraída do local adequado... A madeira de florestas renováveis, que a gente chama. Ela dá para dizer, é uma das maneiras mais sustentáveis que tem de produzir calor, né? Então, tu imagina, né, energia elétrica produz calor no próprio ar-condicionado.
todo o fluxo de operação, fluxo logístico, a carga que a gente sobrecarrega, toda a carga energética. Hoje em dia a gente vê grandes indústrias, eles usam o quê? Caldeira a lenha. Grandes indústrias usam caldeira a lenha. A indústria que ela visa lucro mesmo, tu acha que se tivesse uma outra matriz energética que fosse mais favorável, eles não iam estar usando? E comparando entre as matrizes energéticas, ela é barata, né? Essa madeira, né? Ela não é tão cara. A gente tem a produção do Brasil, ela é muito grande, então a gente tem vários locais. Imagina a energia elétrica. A energia elétrica vem de muito longe, na verdade, né? Ela tem que ser transportada através das redes de muito longe. Claro que eu incentivaria quem pudesse, por exemplo, ter energia solar e uma lareira elétrica, que hoje tem lareiras elétricas, são até bonitas, né? Elas parecem um quadro decorativo, que tem até uma chaminha ali, né? É uma alternativa. Imagina, tu tem energia solar e tu tem a tua lareira elétrica. Então, tu tá consumindo a energia do sol e produzindo o calor ali para o teu ambiente de forma bem sustentável, tá? Então, mas assim, de questão de consumo, hoje, dentre os combustíveis aí, a madeira, infelizmente é o mais sustentável. Eu peguei o 3TC, ó. Quer que eu mostre? Legal. Mostra o 3TC aí. Esse 3TC aí, ele tá com 10 milímetros? Não, esse aqui, na verdade, ele é 15. Eu acho. Olha o jeito que tá aqui, ó. Ele tá todo detonado de tanto que eu mostro ele puxa, tá? Ele vem bonitinho, assim, ó. Esse aqui, na verdade, é um modelo que eles fizeram uma linha, mas aqui ele é aluminizado, por fora ele é branco, tá? Dá pra ver, né, que é branquinho, tá? E ele tem um sanduíche. São 2 camadas desse material. O nome dele é Mylar, produzido pela Dupont, e aqui por dentro tem o EPS, vulgo isopor. A grande diferença do isopor aqui do 3TC é a classificação desse isopor, tá? É uma classificação bem mais alta, que é adequada para usar dentro da construção civil. Ele não propaga chamas, a formiga não come, também é uma coisa interessante, obviamente nem o cupim, né? Então já foi feito o teste. E a fumaça, porque ele até se autoconsome, ele não vai gerar uma chama, não vai produzir uma chama. A gente até fez um teste aqui, porque tem todos os testes da 3TC, mas a gente gosta de fazer o nosso aqui. Cara, vira uma coisinha preta ali, ele se auto-extingue, não é tóxica, claro que eu não aconselho ninguém a estar cheirando a fumaça, né, de nenhum EPS, mas não é uma fumaça tóxica. Outros aspectos que a gente é fã do 3TC, a facilidade de instalação, o peso do material, portanto, por ser baseado ali no EPS, ele é muito leve, tá? Ele não vai sobrecarregar a tua estrutura, nem parede, né? Um outro aspecto interessante também é a questão da flexibilidade dele, ó. Tu vê? E olha que eu já amassei algumas vezes isso aqui, e ele não quebrou. Não se rompe. Então, por exemplo, tu tá fazendo uma parede, ao invés de ter que cortar ele para fazer um arremate, um acabamento, tu pode, se a parede tiver um ângulo, tu ainda pode dobrar ele 90 graus e continuar fazendo a parede, tá? Claro. O container ele é maravilhoso, né? Ele vai seguindo o zigue-zague da chapa, né? Assim, molda, precisa. Vai se moldando. E nem precisa, tá? Nós aconselhamos para a obra container e a modular usar ele antes do montante, tá? Então, direto contra a chapa, tu pode utilizar ele. Inclusive, eu tenho falado isso para o pessoal que usa outros materiais, que são essas placas, que são entre montantes. O calor está batendo na parede e está transferindo para o montante,
Então, tu imagina que numa parede tem a cada 60 centímetros tem um montante, mais os transversais, e no teto tem a cada, sei lá, 30, 40 centímetros tem um montante, transferindo o calor para o montante. Ele está transferindo O montante irradia para o ambiente, exatamente. Com o 3TC, ele já vai evitar isso, porque ele está fazendo, ele nem permite que chegue esse calor no montante. E o que você falou, como ele é muito fino, tá? Claro que tu vai ter a espessura do montante ali, né? Na parede. Mas tu consegue fazer uma parede bem delgada. Então, tu pode fazer com a espessura menor, se tu quiser, da parede. E a gente já viu na prática, tá? Tanto no 40 e poucos graus de temperatura, quanto temperatura próxima do zero. A gente ligou para o cliente, como é que tá aí, né? E o cliente muito satisfeito com o isolamento térmico, só usando o 3TC. Isolamento, Uma coisa que eu costumava fazer era só depois do isolamento e do montante, colocar só a chapa de drywall, né? Então, isso há uns 3 anos atrás, eu, né, falei, vamos colocar aqui o isolamento, os montantes e coloco. Hoje, eu já sugiro para o cliente colocar ou uma placa cimentícia antes, ou uma OSB, né, que é aquele aglomerado ali de lascas, né, de madeira, né, que ele é prensado junto com uma resina, e colocar depois a chapa de drywall, aquela RU, né, que é resistente à umidade nos ambientes, né, como banheiro, cozinha. E aí, com esse sanduíche, né, você faz ali as duas chapas, e aí a USB, por ser madeira, ela também ela tende a segurar um pouco a questão térmica, né? Quer dizer, se passar alguma coisa pelo 3TC, eu acho bem difícil, né, se você realmente revestir toda a sua superfície aí antes do montante, ainda colocar o USB, por exemplo, e depois, eu acho muito, muito difícil passar o calor e realmente vai ficar muito mais eficiente com uma alvenaria, por exemplo, que a gente sabe que absorve todo o calor, né? E quanto mais espessa é a alvenaria, mais ela demora para perder esse calor e fica irradiando para dentro do ambiente, né? Então, acho que assim, tudo isso aí, né? Essas questões do uso dos revestimentos da forma correta, né? Aí a gente entra naquela questão da mão de obra especializada e da mão de obra que acha que é especializada, né? Tem empresas, mão de obra, né? Hoje no mercado. Tem que ser aliado, aí a Paty vai falar um pouquinho também pra gente, da questão de um projeto muito bem feito, né? Então, aí abusando da ventilação cruzada, né? Abusando dessa questão da orientação solar, onde a gente usa, né, um brise, onde a gente usa uma pérgola. Então, a gente tem que abusar de toda a técnica, toda a tecnologia do projeto. Tudo que a gente aprendeu, né? Colocar em prática. Principalmente em obra em container, né? Mas eu queria te perguntar também, nessa tua obra que tu está fazendo agora, que iniciou essa semana, como é que tu vai fazer a parte do telhado? Eu não cheguei a ver teu projeto, assim, pronto ali. Tu vai fazer com platibanda? A ideia é fazer com uma platibanda, né, lá na cobertura, né, depois do segundo lance de container, né, do segundo empilhado, é colocar mesmo uma telha sanduíche e fechar com a platibanda do próprio material do container que vai ser retirado ali para as aberturas de portas e janelas, né? Quer dizer, calculando essa distância linear, a gente consegue fazer até uma emenda de chapa e depois pintar, fica imperceptível a emenda de chapa, né? Então, você vai ter uma platibanda ali de 60 centímetros, ao redor da cobertura inteira e uma telha sanduíche lá em cima. Só que eu não vou descartar o uso, óbvio, do forro, né? Para poder embutir as luminárias do cliente, e também não vou descartar o uso do revestimento termoacústico ali entre forro, né? Entre o forro de gesso e o teto do container, por uma questão de uma proteção a mais, né? Tanto térmica quanto acústica. E então, ali os clientes tu vai usar aula de rocha no forro para usar. Inicialmente, quando nós fizemos o projeto lá em janeiro de 2018, sim, a ideia era usar Durafoil e a lã de rocha
mas hoje eu já vou, né, sugerir para o cliente já o uso do 3TC, né, ele topou. E aí agora nós estamos tentando se coloca ali, porque, né, o cliente ele prefere, alguns clientes preferem gastar um pouquinho a mais e ter aquela segurança, né, para ele mesmo, você especificando, falou, não, ele tem uma total eficiência, vamos usar esse investimento. Então, o uso do 3TC na superfície inteira, mas entre os montantes também colocar ali uma lã de vidro, né? Que hoje está bem mais fácil de usar. Até a lã de rocha, não sei se acho que você já viu, né, Ângelos? A lã de rocha ela vem naquele, parece um bag, ela vem enrolada, mas ela também vende em placas agora, né? Tá muito ainda, está mais fácil de aplicar ela como revestimento. E depois colocar mesmo a OSB nos ambientes secos e a drywall, né, a chapa de gesso, e nos ambientes úmidos colocar a placa cimentícia, o gesso RU e depois o meu revestimento cerâmico. Né? Eu diria que essa seria o modelo perfeito de, digamos, de camadas aí, se dá para falar assim, seria fantástico, tá? Esse modelo de camadas para tu ter uma eficiência térmica, tu ter uma parede bem estruturada, tu ter uma parede que tu não vai estar precisando estar colocando reforços, né? Tu já colocou a placa USB, então tu já tem uma parede reforçada para pendurar um armário e tal, né? Então, assim, bacana, parabéns, eu acho que é isso daí. E parabéns pro teu cliente também, né? Porque, assim, realmente ele está sendo muito inteligente, é um investimento inteligente que ele está fazendo, um investimento de longo prazo que ele está fazendo, que desde o primeiro dia que ele for morar nessa casa, ele já vai estar tendo o lucro, o benefício desse investimento. Eu falando de energia solar, eu pego no pé do pessoal que vende energia solar. Até a gente fechou uma parceria com uma empresa e eles falam muito do payback, né? Em tantos anos tu vai ter o investimento que tu fez. Eu digo, cara, a gente tem que convencer o cliente que desde o primeiro mês que ele está usando energia solar, ele já está tendo lucro, porque a conta dele vai reduzir drasticamente. E o outro detalhe, se o cliente gasta R$500 por mês, provavelmente, se ele usasse os equipamentos dele ao máximo, ele gastaria 700, 800. Ele está gastando 500 porque ele economiza um monte. Então, tanto que nessa empresa que a gente fechou, eles fazem uma conta, eles colocam uma margem em torno de 30% a mais de consumo, já pensando nesse detalhe, né? E numa futura ampliação, ou o cliente tenha mais equipamentos e tal. Então, pensar que quando tu faz um investimento inteligente dessa maneira, tu já está tendo benefício logo em seguida. Tu não precisa esperar um X tempo para achar que tu está tendo o retorno daquele investimento que foi feito, né? Eu não gosto de calcular dessa maneira, né? Tento fazer as pessoas enxergarem que valeu a pena esse investimento. E quando tu fala de parede, isolamento térmico, revestimento, tu está falando de algo que tu não consegue mexer depois. Ou se tu tiver que mexer, vai sair muito caro. Então, eu falo, quer economizar? Economiza na tinta externa, economiza no jardim, no deck, economiza nos móveis, em outra coisa. Essa parte é fundamental, né? Dentro desse sistema construtivo. Assim como estrutura, né? Estrutura também não pode economizar. Não. Eu principalmente para esse cliente que vai fazer o sobrado, né? Falar, eu vou economizar nisso ou naquilo. Fala, calma, você está construindo uma casa, né? E no caso desse sobrado, é considerado obra mista, né? Então, eu estou fazendo um subsolo de alvenaria e depois o térreo e o primeiro andar de container. Então, é misto. Mas mesmo esse misto aí de sistema construtivo, eu falo, se você fosse construir tudo isso aqui, né, não só o subsolo, mas a casa inteira de alvenaria, você vai gastar muito mais. Então, você já está economizando. Né? E tem coisa que não vale a pena economizar. Né? Eu falo, revestimento termoacústico não vale a pena economizar. As esquadrias não vale a pena economizar. Né? Coloque uma esquadria boa, porque vai dar uma diferença.
né? Então, a tinta, a gente sabe que a tinta, principalmente a parte externa, né? Que geralmente o pessoal usa aquela tinta automotiva para poder fazer a pintura dos Sim. containers, né? Não vale a pena economizar na tinta e muito menos na mão de obra que vai fazer o serviço, porque depois o barato, aí sim, aí fica mais caro, né? Que aí você vai ter que refazer aquilo ali. Então vai acabar dando uma dor de cabeça aí, uma dor no bolso e aquele inconveniente, né? Entre um serviço e outro. E aí eu tava aqui, né? A gente tava aqui conversando e eu vi aqueles bloquinhos ali em cima. Já lembrei, peguei o meu aqui. Aí eu já ia perguntar, que eu não perguntei da outra vez para você, Paty. Esse que a Toda gente vez que você vai. ó, Gui, esse aqui que a gente usa para representar os Ah, conteúdos. sim. Vocês Fui, têm os seus bloquinhos aí. fui eu que fiz. Ah, Ah, tu é chique, ó. O meu tem aqui também, até o zigue-zague. para o cliente visualizar como é que vai ficar a sua Né, que a gente casa. fez, né? A gente fez uma 1:50, eu achei melhor, assim, de manusear e tal, sabe? É bem legal, o pessoal vem aqui e brinca de Lego, parece, né? A gente adora, Ó, né? imagina, né? A gente nem gosta. Então você pode plotar, né? Não sei se vocês fizeram isso, se você fez isso, plota, planta, né? Imprime a planta ali na escala 1:50 e depois coloca ela em cima ali exatamente para mostrar a volumetria. Eu acho Sim. que às vezes um estudo inicial para o cliente acaba ficando até mais rápido que um 3D, né? No SketchUp ou qualquer outra plataforma. Aí a gente usa É acaba legal. usando esse recurso. Eu tô devendo para ela que ela pediu para eu fazer com ferro de construção, né? Aquele mais fininho, como se fossem os pilarzinhos e coisas. Eu digo, ainda não tive tempo, mas é uma coisa que a gente quer fazer até para poder fazer essa maquetezinha para o cliente ver o volume. Eu sou um que eu só vendo para eu poder entender. Se tu me falar, né, tu me fala, porque eu vi o teu projeto lá e achei maravilhoso. Se tu me fala o teu projeto, eu não vou conseguir entender nada, entendeu? Eu preciso ver e melhor ainda se eu puder tocar. Ô Gui, É, uma curiosidade do teu projeto, tu vai fazer toda a parte de alvenaria, tu vai estar fazendo a parte dos containers off-site, tu ainda não, acho que tu não fechou ainda esse detalhe ou tu já está decidido? Ou vai botar os containers lá na estrutura de alvenaria e montar lá? legal essa pergunta que você fez. Eu acho que tudo depende da questão do cliente, do seu projeto. Eu acho que tudo é uma questão da gente analisar a situação, né? Eu preferiria, óbvio, colocar o projeto, os módulos dentro de uma fábrica, né? Que a gente sabe que tem várias fábricas aí e que já transportar com as esquadrias, todo o revestimento e fazer o acabamento. Mas pela quantidade de detalhes de aberturas que tem, quer dizer, eu vou ter 2 lances de escada aí, então a abertura do piso de um com o teto do outro tem que ser uma coisa muito precisa. E aí eu fiz uma análise junto com os engenheiros, né, que vão, inclusive, participar do reforço por dentro do container, né, por conta do meu reservatório de água que fica lá em cima. Então lá a gente vai ter uma caixa d'água, a caixa d'água normal, a da cisterna e a do boiler, né? Então a gente vai colocar acharam por bem colocar algum reforço ali e aí a gente achou mais fácil, né, fazer as aberturas no local. Então a gente vai levar o container cru e já vai fazer todas os ajustes no local, mas enquanto a gente está trabalhando aqui no container, o pessoal está acabando a parte de elétrica e hidráulica no subsolo, né? E como o cliente gosta muito dessa pegada industrial, então para facilitar também a execução, a gente do subsolo, né, que é de alvenaria, a gente deixou tudo aparente, né? Então não vai ter nada embutido, então toda a tubulação vai ser aparente ali e vai descer do container pela lateral, então a gente vai fazer um acabamento nas laterais ali, né? Até sugerir para o cliente, falar assim, no lugar da gente fazer uma boneca ali com a chapa do container,
a gente vai colocar uma tubulação de ferro e uma de PVC correndo por dentro, assim, para ficar com aquela pegada bem fábrica mesmo, né? Sim. Estilo Sesc, tem peças que são assim. E ele gostou da ideia, então a gente vai fazer essa pegada bem industrial. Mas a gente vai fazer no local por conta da quantidade de aberturas. Né? Principalmente por causa da escala. Bacana. Um lindo projeto. Aqui a gente fez um projeto bem grande também em Novo Hamburgo, a gente finalizou no ano passado, que é uma residencial. E... Tu chegou a ver, né, Gui? Aquela casa, né? Casa pátio, é. Ela abraça o pátio no meio, sim, vi. E vi o vídeo, né? A nossa amiga apresentando o vídeo, né? Me deu a ideia que eu vou contratar alguém para fazer um daquele no meu lá quando tiver. Já pega um drone. Tem que fazer mesmo para mostrar. Isso que eu acho que é o bacana, assim, as pessoas verem essas casas grandes, bonitas. A casa do cliente ele fala que as pessoas vão lá quando olham o container, quando entram dentro, nossa, mas por dentro é bonita. Claro que é, né? É que tu tem aquele visual industrial, como tu fala, né? Aquela coisa da lata, tu tá vendo o container ali. E quando tu entra dentro, é uma casa mega acabada, com, sabe, assim, confortável, o acabamento da parede lindo. Tu estando lá dentro, tu nem lembra que tu tá dentro de um container, né? Isso aí entra muito naquela questão do mito e lenda, né? Quer dizer, a pessoa não se liga, né, muito, assim, a maioria das pessoas, que a construção pode ser de um jeito por fora e o acabamento pode ser totalmente diferente por dentro. Quer dizer, por fora eu tenho toda aquela chapa, às vezes até com algum amassado, né? Pegando o exemplo do container marítimo, um tipo B ali, aposentado do transporte naval. E aí por dentro você põe um Porto Belo Shop ali no piso, né? Você põe um revestimento bacana no drywall ali, no lavabo, no banheiro. Quer dizer, muda, né? Quando você entra, E você também pode assumir tranquilamente a questão de usar o assoalho original, que é maravilhoso, dependendo do módulo que você compra ali, que você adquire. Eu adoro. E você pode usar... você não tem nada parecido no mercado, né? Quer dizer, aquela madeirona maravilhosa e que você consegue aproveitar. Você ganha no pé direito ali um pouco e é muito bonito. E isso está mudando, né? Isso aí está mudando. Eu tenho visto até o pessoal falar, vocês trabalham com aquele refrigerado, reefer. Olha, até trabalho, né? Eu curto muito a aparência do container dry, que é esse da chapa trapezoidal. Eu gosto demais, mas trabalharia de boa, assim, com o reefer. Mas o reefer eu digo que ele é meio sem graça, assim, porque ele é retinho, meio retinho e tal. Para alguns casos ele é interessante. Eu vejo que em Santa Catarina, quem trabalha em Santa Catarina usa bastante, e como lá tem uma oferta maior de container de unidades, e é uma obra mais rápida para fazer, tu já tem, de certa maneira, ali o isolamento térmico e uma parede, apesar de ser uma parede metálica. Imagina então o nosso amigo que fez a pergunta antes do Felipe, né? Tá dentro do reefer, que é metal por dentro e por fora, né? Tudo até o piso, né? O assoalho dele é uma ranhura, não sei se aquilo é alumínio. Uma canalinha. Umas canalinhas. Você obrigatoriamente tem que colocar um piso ali, né? Se você for usar no dia, você tem que colocar um piso. Isso aí eu já acho uma desvantagem, né? A questão do formato, né? Poxa, já que é para usar um container, assume, né, questão estética, né? Assume logo que você está usando um container e pega o clássico trapezoidal. E uma terceira questão, eu acho que é a questão quando você corta para fazer portas, né, para fazer as aberturas ali, para as esquadrias, eu já vi mão de obra tendo dificuldade para depois dar o acabamento onde cortou. Porque aí ele faz um sanduíche, né, com aquele revestimento térmico original dele. Tu tá falando do reefer?
cara, Ele já vem com sanduíche, né? Sim. assim, Vem com isolamento, né? dá para fazer tranquilo. O que tem que ter um cuidado extremo, que é um pouquinho o meu, que eu não sou tão fã do reefer assim. A gente tem que ter um cuidado bem grande com a questão Os eletrodos. da combustão, tá? Não, tá cortando ali com um esmeril ali, uma esmerilhadeira, ele tá, ou até para fazer solda. Então tu vai botar um perfil, agora me fugiu o nome, né? Montante. Um metalon, né? Tu vai colocar um metalon para fazer um reforço e tu vai soldar. Ali tem espuma expansiva, que é o metal, ali esse material é um baita do isolamento térmico, mas ele é extremamente combustível, tá? Então, assim, tem que ter cuidado. Até eu sempre, ali onde a gente faz os nossos containers, a gente tem um extintor de incêndio próximo, tá? Num reefer, eu diria que deveria ter pelo menos uns 2 extintores de incêndio. Já vi casos de pessoas, né, que estavam fabricando aí projeto em container num reefer e deu acidente, tá? Então, assim, tem que ter um cuidado bastante grande. Então, eu diria, fazer um reefer, tudo bem, portas, janelas e tal, tu vai ter que fazer. A chapa é boa de cortar, tá? Não, a interna, assim, também é uma chapa, dá para cortar de boa. Ter só esse cuidadinho, assim, com a questão da combustão. E eu acho muito inconveniente abrir a parede para colocar o eletroduto, tá? E até a parte hidráulica também, eu faria tudo aparente. Já vi gente fazendo, dá bastante trabalho depois fechar e soldar de novo aquela chapa e dar um acabamento, tá? Talvez tu vai ter que botar um revestimento para esconder aquilo ali. Talvez se você já tiver com a intenção de usar tudo aparente, aí seja bem mais fácil, porque já está com revestimento, você já joga tudo externo, ok. Mas se não, aí eu acho que também não é um quarto motivo, né, para mim, que acho que realmente não vale a pena. E aí E o o nosso preço, amigo fez uma pergunta aí, né? se torçou ultimamente o preço, até um tempo atrás, o reefer estava em média uns 25% mais do que um Dry HC. Eu estou fazendo orçamento agora, ele está uns de 40% a 60% mais caro. Então, realmente, ele ficou pesado, o reefer. Tem uma pergunta. O Norte está perguntando as opções de acabamento externo para o container. São várias opções, né? Eu diria que, falando da madeira, eu acho que seria o mais básico aí, né? Um ripado de madeira, fazer tipo um brise, enfim. O teu projeto, Gui, como que tu vai fazer externamente? É pintura ou vai ter algum revestimento? Tudo original. Tá. Tudo original. Eu combinei com o cliente se ele quisesse posteriormente colocar um brise, né? Mas não de madeira para não dar manutenção depois, né? Na altura dos quartos no fundo, né? Porque pega bem o norte, oeste ali, na parte de cima, nos quartos das meninas ali. Uma fachada mais e aí ele falou, não, eu quero deixar ele inteiro sem nada. Eu falei, se a gente isolar legal, você, né, seguir o projeto aí, né, colocar todo o isolamento certinho, eu acredito que não precisa, né, colocar nada na chapa original, mas se, né, tiver alguma reclamação, falar, tá muito barulho, ou que eu acho que não vai acontecer, a gente tem a opção ainda de colocar um brise, né, fixo por fora ali, né, alinhado com o montante ali da janela, né, fazendo essa parte norte-oeste para cobrir. Né. Hoje a edificação ela era terra, né, que demoliu a casa, estava no terreno, tinha uma árvore no terreno de trás, né, do vizinho. Então essa árvore no quintal do vizinho ela fazia uma sombra bem legal na casa. Agora, como vai ter o subsolo, né? Então a altura que era o telhado antigo vai ser o quintal da futura casa, e depois a gente ainda vai subir mais 2 lances de container. Acho que aquela árvore não vai ajudar em nada, ela vai ficar lá para baixo, então vai pegar todo o sol. E aí eu falei só, se por acaso, né, o revestimento termoacústico não resolver, que eu acho bem difícil, a gente coloca um brise por fora.
metálico mesmo, né? É um outro, uma coisa que a gente já pensou aqui de fazer para quem quiser ter um revestimento externo com a preocupação da questão do calor, daria para a gente fazer uma parede falsa, pegar uma parede, uma chapa de telha trapezoidal, daria para colocar um isolamento térmico externo, até o 3TC, ou lã de rocha, ou lã de vidro, e aplicar a chapa trapezoidal e pinta na cor desejada. Então ele vai ser uma parede falsa externa, tá? Imitando a parede do container. Eu até já tive a ideia louca de dar umas marretadas na telha trapezoidal para fazer uma amassado, para imitar a parede do container. Mas assim, é uma ideia maluca que eu já dei. Quem curte o roots, né, o rusticão, eu até comprei uns dias atrás as telhas de zinco antigas enferrujadas. Quem quer aquele visual bem roots, eu acho que ficaria lindo, tá? Com aquele visual enferrujadão e tal. E claro, se quem quiser um visual mais clean, eu quero a minha casa container, mas não quero que tenha cara de casa container, né? A gente teve cliente, lembra que tinha uma cliente que ela assim, que não quer, eu né? quero, mas eu não quero que tenha cara de casa container, tá? Tudo bem, né? A placa cimentícia, né? Que eu acho que seria uma baita de uma alternativa, né? Aplica a placa cimentícia. Tem um cliente que a gente fez, tem um projeto de uma casa mista, né, que é container e modular. A parede da frente, bem na fachada, vai ser de tijolinho maciço, aquele tijolo um pouco mais rústico, porque ele curte aquele visual mais colonial, assim. E mesclado com a chapa, sabe? Mesclado com a chapa, com vidro, em cima tem uma bandeirona grande, então vai ter uma parte né, uma esquadria metálica com vidro. Eu até acho que vai ficar bem bonito mesmo, né? E a parede vai ser uma parede realmente, é um lugar que não pega sol, tem bastante sombra, então não vai ter tanto problema. Até eu brinquei com ele, acho que o problema dele maior vai ter que se preocupar com o frio, né? E não tanto com a questão do calor. Mas vai ser uma parede de tijolo rústico, tijolinho maciço. Então, assim, são a gente até comentou várias. Hoje, ao invés de usar a madeira na fachada com, né, revestimento, a gente poderia usar a madeira plástica também, que é uma opção, né? Sim. Fica dentro de todo o conceito, assim, mais sustentável também, né? No teu e não tem manutenção, né? No teu caso, que é alto também, né? Tem essa, porque tudo bem ter manutenção. Tipo, na fachada da minha casa, que eu tenho uma calçada em toda a volta, que eu tô com acesso a gente tem brise na nossa casa, a fachada nossa pega bastante sol. Como é que chama a nossa fachada? Norte? Isso. Tem que pedir ajuda para... Não, a fachada é oeste. Tem o alpendre, né? O alpendre é... E assim, mas essa parte de madeira tá no alcance da minha mão. Então tá super fácil de acesso. Imagina uma casa que tu vai ter que contratar uma empresa de trabalho em altura, um guindaste, para fazer a manutenção anual do teu brise. Tem que pensar no material alternativo, né? Ô, Ângelos, deixa eu aproveitar o gancho aí que você estava falando desse misto, né, de container com modular, de container com alvenaria, que é o caso do meu cliente, até mesclar as três coisas. Eu acabei, né, nesse projeto, como nós tivemos aí o auxílio de 2 engenheiros, né, da Civil, para fazer a transição do método construtivo, né, da alvenaria, que vai ser o subsolo da casa, para os containers, que é terra e primeiro andar. Eles acabaram sugerindo uma solução, né, de não colocar o container apoiado direto no pilar, né, porque a gente não vai ter, só vai ter laje onde vai ter quintal, e onde vai ter o container não vai ter laje embaixo, né, só vai ter os pontos de apoio ali. Então, se você estiver andando no subsolo, olhou para cima, você já vê todas aquelas vigas secundárias, né,
de estruturação do módulo do container. E eu achei interessante que no projeto estrutural eles colocaram que onde o container ia apoiar, né, onde ele é apoiado nos pontinhos lá específicos, eles usaram um material chamado neoprene, que normalmente eles usam em estrutura de pré-moldado, né? Que na região tem a Usicom, que faz projetos assim, para fazer a transição. Para fazer a transição do material concreto pro metal, para não ter, para o metal não sofrer com o tempo, com uma espécie de desgaste, né? E nesse caso a gente usou porque a gente vai ter ali em alguns pontos 3 containers empilhados, né? O do térreo, o do primeiro pavimento e depois um trecho vai ter um terceiro container ainda que é os reservatórios de água. E aí então vai ser muito peso. Então eles sugeriram, a gente coloca essas placas de neoprene de 25 por 25, 30 por 30 na cabeça dos pilares e aí depois apoia. E mesmo se for uma construção térrea, né, mais simples, de containers, eles sugeriram, se você puder, nos próximos projetos, né, se a gente for calcular ou não a fundação, sugere para o cliente colocar, porque diminui o atrito, né, de um material com outro, então você preserva aquela castanha do container. Então, acho que E de quantos centímetros a espessura? Olha, pelo que ele me falou, é de alguns milímetros. Acho que chega a 10 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, não é muito. Então ele vai ser bem... Aqui, até nesse projeto que eu te falei, que é vai ter o container, o modular e essa parede, o cliente queria tudo fechado embaixo. E como tinha diferença de altura, porque na parte central, onde vai ser modular, é para ser um piso de um porcelanato. E dos containers ia ser um piso amadeirado. O piso original, né, só que com tabuão. É tabuão que chama? Laminado. Laminado. Vocês têm os termos técnicos aí do arquiteto, né? Eu não posso mais falar tijolo, não pode mais chamar tijolo, é bloco cerâmico, tem que ser. Então, ele queria tudo fechado na parte em volta e a gente ia sentar o container em cima, eu ia colocar aquela manta, tipo a gente chama de manta asfáltica, né? Aquela que é aluminizada. Eu ia colocar em toda essa parte de baixo, eu ia colocar essa manta asfáltica. Mas é bacana essa ideia. E eu, até a Patrícia também, a gente não gosta muito de usar, no teu caso é diferente que vai ter, eu não sei se vai ter pilares ali, agora eu não lembro do teu projeto. Eu não gosto muito de botar o apoio na castanha. Tá? Eu gosto de botar na viga. Até para ter, no teu projeto acho que nem daria muito. Para ficar em balanço. Para a questão de ficar em balanço. Eu acho até bonito, assim, né? Ele fica, aqui no caso, eu não colocaria bem na pontinha. Eu colocaria aqui assim, sabe? E colocaria 3 apoios, Então botaria bem no cantinho. Eu gosto de fazer assim. Aí vai ficar alguns metros ali em balanço e visualmente a gente curte, sabe? Quando é possível, a gente sugere fazer assim. E o outro detalhe, a questão da exatidão que tu tem que ter dos pontos de apoio, né? E aí, se tu vai botar um apoio de reforço na viga, tu tem que calcular a diferença da altura do pezinho da castanha para a viga. Então, eu gosto de fazer, deixar tudo na mesma altura e fazer direto na viga. Tá? Mas isso aí é uma questão de projeto para projeto, né? Justamente, isso que eu ia falar. No caso desse projeto que eu fiz, até montei ele aqui com os bloquinhos, se vocês quiserem ver. Quero. Aqui, ó, montei ele com os bloquinhos aqui. Então a gente vai ter aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. A gente vai ter o primeiro container, né? Os 2 primeiros aqui. Aqui a gente vai ter uma circulação vertical e sala e lavanderia. E aqui cozinha e a sala de estar. Uma metade de um container que a gente vai cortar no meio vai ser o hall de entrada com a área de lazer.
Em seguida, nós temos um outro container aqui com a circulação vertical. É aqui uma parte da suíte e uma parte da filha mais nova. Depois o restante aqui da suíte, um banheiro e o quarto da filha mais velha. E lá em cima, outra metade, os reservatórios de água, que é a metade desse container que estava lá embaixo. Então aqui a gente tem espaço certinho para colocar um boiler de 600 litros e 2 caixas de 1.000 litros, né? Que é para cisterna e a água da rua. Acabou que no resto da superfície aqui, que é onde a gente vai ter quintal em volta, praticamente você não vê, né? Essa questão do balanço. Então, sim, a gente vai usar os pontos de apoio normal mesmo, e até os engenheiros, a gente foi num sítio onde estão os containers já, que a gente já teve que passar um antiferrugem lá, já passou o fundo universal, inclusive, só não pintou ele de verde ainda, que é a cor que ele vai ser, mas já está com o fundo. Eles já consideraram essa diferença da castanha para a viga, né? Para aquela viga. Então, os pontos de apoio que vão ser intermediários no módulo, eles já estão considerando esses 1 centímetro, 1,5 centímetros, considerando, lógico, que depois ele, com o tempo, ele dá uma, né? Ele dá uma assentada naquela viga, né? Então, esse 1 centímetro de diferença aí, mesmo se não tivesse, a viga acaba, né? 12 metros de comprimento, 1 centímetro vai ficar imperceptível, né? Uhum. Mas eles vão considerar. E a questão do tamanho, né? Por uma questão estrutural, a castanha ela tem 17 por 17 centímetros. Acho que vale a pena lembrar isso. Não precisaria ser um pilar de 30 por 30, que nem vai ser nesse projeto, né? Mas considerando todo, né, o tamanho dele, vão ser 2 pavimentos e vai ter ainda o container técnico que a gente está chamando, com os reservatórios de água. Eles estão usando estacas de 12 metros de profundidade e o pilar é 30 por 30. Em alguns casos ali, as brocas, né, são 3 estacas com aquele bloco triangular. Então, tem alguns lugares ali que a estrutura é bem parruda, né? A gente não considerou um pilar menor. Então, todos 30 por 30 e considerando bem o centro da castanha para poder fazer o apoio mesmo. Mas, lógico, um projeto menor... Né? São 5 e um é quase cortado no meio. Sim. Na verdade é 6,50 e 5,50, né? Que a gente vai cortar. Eu curto muito isso. Eu vejo muita gente aproveitar aquele... Eu chamo de cano de esgoto, né? Não sei como é que vocês chamam isso dali, mas aproveitam a estrutura do cano de esgoto de 30 e fazem ali dentro uma concretagem para poder sentar o container em cima. É uma solução rápida, fácil, não gasta madeira, mas eu curto muito o formato, o pilar quadrado, né, que seja direto na castanha ou que seja na viga. Eu sei lá, na minha cabeça, o quadrado ele fica mais combinando com o container. Eu acho bacana no projeto de container a abertura redonda. Quando tem assim uma janela redonda, eu acho legal. Mas para base, para, né, pilar, eu acho bacana o quadradão mesmo, né? Naquele pet shop que a gente projetou em São Carlos, a gente usou uma roda de trator para poder fazer a janela a gente cortou a roda do trator é bem larga, né? Sim. Então a gente cortou ela, passou um pouquinho da metade, cortou, aí o serralheiro só moldou, riscou e foi, né, dá mais trabalho para cortar na chapa trapezoidal, sim, ainda mais um círculo, então, mas depois ele soldou a roda, e como a roda já tinha um tamanho, ela é bem rígida, né? Aí o vidraceiro já tinha tirado a medida, quando o serralheiro pôs, depois o cara foi lá, só pôs o vidro. Eu acho lindo assim, tipo uma escotilha, né? Assim. Tipo uma escotilha. Aí fica mais interessante ainda, né? Eu acho bacana. Esse jogo, a obra em container tem essa coisa do apelo visual para negócio, mas quem tem casa em container, esse cliente nosso, apesar dele morar num condomínio e lá já tinha uma casa container, é um cara que é dono de um hotel
e, e ele já é um cara muito viajado, e ele, vou fazer, era o lazer dele. Então ele demorou anos para construir a casa dele, e ele, das obras que ele fazia, os materiais que iam sobrando, ele ia levando lá para o condomínio. Então até ela já tinha essa casa, mas é uma casa que demorou muito tempo para ser construída. A casa do nosso cliente, o pessoal fala que é direto. Às vezes eles escutam um barulho de carro, eles dão uma espiada, até porque a parte principal da casa é voltada para o pátio, né? Não para a rua, para a parte da entrada. Eles vão dar uma olhada, tem alguém lá na frente olhando, as pessoas ficam constrangidas e arrancam o carro e vão embora. Mas quem mora em bairro, que tem casa container, vira ponto turístico, né? Todo mundo para olhar e curioso, como é que será que é lá dentro? É bem interessante. É verdade. É justamente esse apelo visual, né? Principalmente quando tem essa esquadria, por exemplo, redonda, né? Que a gente fez da roda do trator. Tem um apelo bem grande, principalmente para negócio, como vocês falaram. Mas eu acho que para o cliente residencial, a não ser que seja um cliente totalmente ímpar, né? Que ele gosta de coisa diferente, ele abraça ter aquele trabalho a mais para ter o diferente mesmo. Eu acho que, por exemplo, essa questão de cortar o container no meio, hoje, se eu tivesse que fazer um projeto que eu vi que a solução ia ter que cortar um no meio, aí eu já partiria para o modular, para fazer o chassi metálico mesmo e já trazer o módulo naquela medida. Não precisar cortar e reestruturar ele, né? E mesma coisa com a questão da esquadria. Poxa, é bem mais fácil você cortar uma esquadria ali, mesmo na trapezoidal quadrada, do que fazer uma redonda, né? Então, assim, tem coisas que você vê a praticidade, a não ser que o cliente seja né, bem fora da linha, né? Falando mais assim, a não ser que ele abraça a ideia, a maioria quer a praticidade, né? Então, assim, hoje, se eu tivesse que fazer um projeto que tem que cortar o container meio, eu falo, não, vamos para o modular, que já tem fábrica, né? A gente já tem um conhecimento, já tem materiais, já tem tecnologia para fazer o chassi, fazer 100% ali industrializado e depois só trazer para a tua obra, bem seguro, vamos partir para esse outro. E é aí que, né, a gente até estava conversando que tem gente que está brigando, né, essa questão de qual que é melhor, o modular ou o container, né? Quer dizer, eu comecei com container e hoje eu estou já pensando em fazer uma primeira de modular, que eu, né, modular ainda não projetei, mas já tem essa ambição aí de fazer um projeto modular. Acho que não tem essa questão de briga, né? É só uma questão de flexibilidade, né, na hora de fazer o projeto, né? E adequar com o seu cliente. Quer dizer, os módulos de container a gente tem a limitação do tamanho, né? É padrão, largura e comprimento, né? 12 por 2,45 ali, e você tem ali a variação na altura, né? O módulo, o chassi metálico, né? O modular a gente já tem uma flexibilidade maior, né? Você consegue fazer 3,20, que é a largura da carreta, né? A largura interna. Aí, se quiser fazer maior, tem que ter um batedor na hora de transportar. Né? Você pode fazer ele mais alto, aí você usa uma carreta rebaixada. Você vai gastar um pouco mais na logística, né? Do transporte, mas tudo bem. Aí, se for um pouquinho mais alto ainda, você leva o telhado separado, depois só anexa no lugar. A gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, né? Mas não... Acho que não tem essa questão de competição, né? Qual que é melhor. Eu acho que tudo é uma questão de você ver quem é o seu cliente, onde você vai colocar o projeto, para que vai ser o projeto, se vai ser comercial, se vai ser residencial. Então, eu acho que é uma questão da gente fazer essa análise, né? Ou mesclar, né? De repente. Eu acho também que, assim, a gente tem toda essa informação e nós que somos os especificadores, né? Então, às vezes o cliente ele vem com uma ideia assim, eu gostaria de morar num container porque eu gosto de todo o conceito e tal, mas aí quando a gente vai para o projeto, a gente tem essa flexibilidade de poder dizer, olha, né, que nesse teu projeto, se tu fizesse em modular, seria diferente, né, do que em container, tu ia ganhar nisso, 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 a gente tem que passar essa informação, né, e não ficar competindo entre os sistemas, qual que é o melhor, qual que tem desvantagem, porque não sei se tu é assim, mas eu acho que o container marítimo é um xodó assim para nós aqui, sabe? A gente adora a estética, gosta de trabalhar com ele, mas às vezes nem sempre ele seria a melhor opção, né? Dentro de um projeto assim. Justamente.
a questão do conceito, né, que a gente gosta demais, de tu estar aproveitando um equipamento reutilizado, vamos dizer assim. Eu curto muito essa história, às vezes eu brinco, né? Pô, aqui o nosso escritório, ele deu uma volta em Singapura, depois eles passaram na Itália, Ele deram uma nasceu passada em Liverpool. Nova York, e depois ele passou em Taiwan, lá na China. Então, assim, o meu escritório é viajado, né? Então, eu curto pensar também, assim, que, sei lá, quanta equipamento, quanto presente, quanto material, quanta peça de empresa foi carregado nesse container, né? Então, eu gosto de pensar também esse lado. Eu sei que isso é uma bobagem da minha parte. Isso é uma curiosidade, né? Você está brincando aí, falando que passou e passou de fato, né? O módulo viajou de fato. Mas uma curiosidade que eu ouvi outro dia pesquisando, né? Li, aqueles códigos, quando a gente pega na porta do container, que tem aquela plaquinha com aquele monte de número, né? Sim. Aqui é o bloquinho que tá apresentando. Aquilo ali são os códigos, né? É a identidade do container. E você consegue entrar no site da Marinha Mercante, né? Eu ainda não fiz o teste, mas lá tem o registro do container e tem o histórico dele, né? Nunca entrei. Porque Nunca entrei. até por curiosidade, vou pegar o nosso aqui, vamos tentar. Mas, cara, pelo que eu sei, vamos ver, né? Mas pelo que eu sei, a empresa que era, por exemplo, esse nosso aqui era o Bridgestone, né? Não, Bridgehead. Bom, enfim, e eles sim têm acesso, né? Porque eles têm que registrar todo esse fluxo da unidade. Eu não sei se nós agora simplesmente entrar lá no site, porque tu imagina os milhares de containers, e isso ter um acesso público, assim. Esse negócio dessas coisas de container, tem muita, como tu falou, mitos, né? Cara, muito mito, sabe? Muito mito. Aquele negócio de, esse container pode ter carregado materiais químicos. Eu digo, cara, né? aqui tem química, radioatividade, na minha roupa tem, em tudo tem uma química, enfim. E outra, o container transportou essa química dentro de uma embalagem, dentro de um recipiente adequado, até porque tu vai ter depois pessoas que vão manusear aquele material. Tu não descarregou aquilo no produto. O pessoal fala muito de laudo de descontaminação. Cara, eu sinceramente, me perdoem aí quem faz isso, eu não acredito, tá? Um laudo sério de um laboratório, eu acho que praticamente inviabilizar a compra do container. Porque imagina tu tirar um laudo do piso, da parede, sabe? A gente gosta de fazer o quê? Cara, chega para nós, a gente dá um belo de um banho nele, independente se tem o laudo ou não. A questão da nacionalização, que é outro dilema que tem, porque a Receita Federal, se chegar na tua casa e tu não tiver a nota de nacionalização, cara, uma baita bobagem, porque já é um produto reciclado, né? Então é um produto que já foi utilizado e tal. Eu sempre digo, mantenha a placa da porta, sabe? A gente deixa, sim. A gente sempre deixa a placa da porta intacta ali, ou se for o caso, mas se o cliente quiser fazer vidro em toda a porta, vamos pegar aquela placa e vamos soldar ela em outra parte do próprio container, né? Mas para que fique, para que preserve aquela, que eu te falou, a identidade do container. E fica bonito também deixar aparente. Fica bonito, né? Mas assim, uma curiosidade boa, vamos entrar lá no site da Marinha Mercante para ver. Eu acho que não, tá? Mas é achar, né? Não tenho certeza. Então... eu não fiz o teste ainda, eu li, né? Eu ouvi a respeito, inclusive nesses grupos que a gente participa aí, né, Ângelo? Mas eu não fiz o teste, né? Então eu ouvi o pessoal falando aí. Mas é uma curiosidade. Acredito que realmente tem a ver com algum registro, mas não sei se nós temos acesso de fato a essa informação. Agora, com relação transportou, sei lá,
alienígenas no container, aí, né? Eu acho que assim, quando ele está muito detonado, ele carregou alguma coisa que, sei lá, por algum motivo corroeu ou, sei lá, derramou, fica muito evidente, né? Detona o assoalho, que é madeira, né? Por mais resistente que ela seja, tem um tratamento detona por dentro, né? A chapa, que aí você fala, meu, não dá para nem com um banho, né? Isso aqui não tem condições. Eu acho que eles nem colocam, não sei se colocam à venda, né? Mas eu acho que assim, é evidente. Então, se você vê o que você está comprando, você já sabe o que dá para levar, o que não dá para levar. O que dá Então para dar um bem, o que não dá. são essas lendas aí que o pessoal tem, né? Enfim. Mas assim, eu vejo que há alguns vendedores de container modular, é uma coisa que eles falam muito, né? Eu já confrontei alguns que eles falam isso. Você sabia que o container marítimo carrega produtos tóxicos e tal? Eu disse, cara, baita bobagem tu tá falando, tá? Então, assim, não é bem isso aí, não, né? Vem aqui olhar, vem conhecer, vem estudar um pouco mais, que não é bem assim. É o que tu falou ali, há um conflito, tem uma galera também que é do container marítimo, que eu não posso nem falar nos grupos ali que eu gosto também, acho que é uma coisa que não tem como a gente fugir, tá? Há anos atrás, né, Patrícia? Lembra que eu dizia assim, cara, vai chegar um momento que não vai ter container para todo mundo. Eu ia perguntar pro Guilherme como é que tá em São Paulo a procura. A procura não, a oferta, né, na verdade. Tu teve dificuldade? Subiu bastante o preço, né? Nossa, subiu muito. Eu lembro que na época o meu cliente comprou, isso foi março, abril de 2018, ele pagou acho que 8.000, 8.500 em cada unidade, né? Hoje você não consegue por menos de 10 uma unidade, de repente 11, depende se ela, né, se ela tiver no melhor estado. Tá Subiu muito barato. o preço. Tá barato aí. Tá mais barato que Aí tá mais caro? Sim, eu acabei de comprar um ST, que é um outro projetinho que eu quero fazer aqui, então não tem problema a questão da altura. Paguei 9.900, fora o frete, né? ST. O HC o pessoal nem tinha disponível, mas a média de preço 13 mil, fora frete. 12.900, a gente 13. está com dificuldade de achar aqui, Guilherme. E o Reefer, o pessoal cobrando na faixa de... O mais barato que eu achei foi 16.900, mas na média 18 a 20 mil. Tá? Até tu não viu ontem no grupo ali da Casa Container, o pessoal colocou, agora eu já não recordo se foi ali, mas 20 e poucos mil reais o Reefer. Aí alguém, com motor? Não, sem motor. Então, daí eu não sei se o mercado realmente está assim, ou alguém está colocando, né, forçando um pouco a barra. Enfim, por isso que eu digo, vai acabar que o modular também, que o modular não depende tanto dessa questão da oferta de unidades. Depende da oferta de material lá na revendedora de metal, né, de ferro. Mas vai acabar que o modular vai ganhar bastante espaço. Eu acho também. E também deu olha esse cara que entrou aí, o Alex Caminha Arc, esse cara produz muita coisa em container. O cara é forte. Olha aí, nós estamos com moral, hein? É tu que tá com moral assim, Gui? Acho que são vocês, hein? Nós estamos. Viu? Mas eu acho que assim, para o modular, uma coisa que, além da questão cultural, né, que ainda impede, a mesma coisa que a pegada dos containers, eu acho que a questão da especialização da mão de obra, né, que ainda o container você consegue comprar ele, né, faz ali toda a sua fundação, né, faz a base para ele no seu terreno, obrigatoriamente você tem que ter, né, se for uma construção que vai ficar ali um determinado tempo, você manda entregar ali, você contrata um serralheiro, né, não é o ideal contratar qualquer um, mas você ainda consegue ensinar a mão de obra, né? Vamos dizer assim, né? Para fazer o corte, para fazer a solda, você ainda consegue, né, acompanhar. Mas no modular é difícil, né? O cara soldar o chassi inteiro,
né, e fazer do zero no terreno. Então, aí entra a questão das fábricas, né? E pelo que eu andei pesquisando aí, até alguns arquitetos que trabalham com modular, aqui no estado de São Paulo é bem forte assim essas fábricas, né? Até se vocês quiserem dar uma pesquisada, tem uma fábrica aqui pertinho, né? Tomei conhecimento dela há pouco tempo, fica na cidade de Pirajuí, chama Taek Módulos, né? Assim, eles são fortíssimos nessa questão do modular e é uma verdadeira fábrica de casas, né? É uma linha de produção mesmo. Cada setor põe ali o chassi em cima da linha, né? Ela vai correndo, né? Monta, faz a pintura, seca, passa elétrica, faz os fechamentos. Eu vi a Redcard, né? Do Itaú, acho que é Redcard do Itaú. Eles mandam fazer lá nessa fábrica, né? A cada não sei quantos dias sai um módulo pronto já para instalar no local. Sim. Então Fantástico. essa é a tendência. É fantástico. E eu visitei a fábrica, né? Eu achei assim, falei, meu Deus do céu. E a gente descobriu uma fábrica aqui pertinho, cara. Esses dias atrás aí eu acho que o celular escuta mesmo o que a gente fala, né? E aí apareceu para mim, cara, descobri aqui sei lá, 30, 40 quilômetros daqui tem uma fábrica, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa fábrica. A gente está marcando uma visita lá. O nome da fábrica é Visia, é o nome deles. Em Santa Catarina, um orgulho para nós aí. A gente também está marcando uma visita em Tubarão, na BR-3, na Brasil ao Cubo, e fez esses projetos bacanas. E agora eles estão entrando no residencial. Eu até eu mandei uma foto para ti, né? Sim. Que eles estão fazendo em Santa Catarina. E uma empresa que o Grupo Gerdau entrou com uma grana forte como sócio da empresa. E uma empresa que começou pequenininha, como a gente aí, né? Sabe? Eles começaram realmente com um sonho. Então, a pandemia, de certa maneira, deu um empurrão aí para os caras alavancarem. Então, o que eu digo, né? Quem está de colega arquiteto, colega de vocês, né? Não meu, e profissionais aí da construção, e até mesmo cliente, você ainda vai ter uma casa que vai vir de caminhão, tá? E arquitetos e profissionais. Olha o que o Alex está falando. Eu vi. Ele disse que a cada 2 dias sai uma casa da rede. É uma unidade, né, da rede do Itaú. É fantástico, né? Você imagina que a cada 2 dias, do zero, você tem do chassi até saindo lá na ponta. embrulha para presente e leva para o local. É fantástico. Quer dizer, e aí eu até ia comentar, né? Nessa questão de você mandar um projeto para a fábrica e eles fazerem toda a parte de conferência do projeto junto com você e fazer esse estudo de viabilidade da execução e logística e orçamentação, né? Aí entra a parte para nós arquitetos, né, Paty? Migrar do bom e velho AutoCAD por uma tecnologia BIM aí, né? Já estou fazendo meu curso de BIM aí para migrar, né? Ainda não migrei, mas pretendo até o ano que vem já trocar de plataforma, porque ajuda muito, né? Tanto na hora de desenvolver o projeto, até na hora de passar. A compatibilização, né, dos projetos todos ali, né? Eu pesquisando, vendo os profissionais que já trabalham, né? Até os engenheiros que são meus parceiros, não sei se eles estão aí, o Vitor e o Anderson, da Gen4, eles já trabalham, né, com BIM, tanto para fazer o projeto estrutural quanto elétrico e hidráulico. Então, na hora de fazer uma reunião para você adequar essas questões, né, arquitetura como estrutural, é muito fácil, né? E se for ainda de BIM para BIM, fica mais fácil ainda, né, para poder fazer essa compatibilização de projeto. Então, a hora que vai para executar no terreno, seja uma casa de alvenaria ou para fábrica, né, um modular, é dor de cabeça zero praticamente nessa questão de projeto. A gente só se preocupa com questões técnicas mesmo, questões de materiais, né? E aí disponibiliza mais tempo para a gente pensar mais nessas coisas, né? Sim, a gente sai do operacional, né? Tem tempo para criar outras coisas. E que consome muito tempo, né? Muito. Consome um tempo
Sempre Ah, muito grande. Muito grande. mas é a evolução do mercado, da construção civil, e a gente percebe que, claro que esse cliente corporativo vai pegar aí uma rede Itaú, né, um grande cliente, né, que tem cacife, que tem bala na agulha para investir. Mas a gente percebe que já tem o cliente residencial que já está olhando para esse mercado, ele já está enxergando isso como uma vantagem, ele já está assimilando melhor essa questão de ser sustentável nesse sentido, né? Eu vejo o pessoal, mas fazer com obra de alvenaria é mais barato. Eles só olham ali, o sujeito joga 1 metro quadrado. Eu não lembro de ter visto uma obra de alvenaria que saiu de acordo com o planejado na questão do orçamento. Tá? É difícil. É muito difícil, tá? Então, assim, o empreiteiro, mesmo que tu esteja em cima, é um desafio essa questão. Outra coisa que eles não botam em conta é a energia elétrica, água, todo aquele entulho, o desperdício de material, que é dinheiro dele. Eles não botam isso no metro quadrado, não botam lá na conta da obra dele. Caçamba, né? Não, o número de caçambas que você usa para jogar o lixo, né? Eles chamam de caliça, né? Eles não botam. Eu até brinco, né? Assim, o cara que não dá bola para 20, 30% do dinheiro dele virar lixo, sabe? O cara é maluco, né? Se é empreendedor, então, hoje, o empreendedor, claro, não posso dizer 100%, mas para a maior parte dos negócios hoje, cara, para o empreendedor que vai construir, o cara construir num sistema tradicional, olha, eu não sei. Talvez um galpão que ele precisa só parede e telhado. Talvez até tudo bem ele usar como é que é? Estrutura de concreto, essa pronta, guindaste, vai lá e monta. Até tudo bem. Mas o cara que vai fazer hoje um restaurante, uma pet shop, vários outros negócios, tem que... estamos no acabamento e gastamos 63 kWh. Pois é, né? Tá na fase do acabamento. E ainda está gastando tudo isso. Quer dizer... Não, mas ele fez a casa dele de container. Esse pessoal que é o sítio. Tá, sítio container. O sítio Casa Container. É um parceiro nosso perto aqui. Ele e a esposa dele estão fazendo a casa dele. Bem legal. Um casal bem querido aí, bem participativo também. Então, assim, hoje para o empreendimento, não faz sentido mais. Se for em terreno alugado, menos ainda, tá? Porque tu pode estar levando a tua obra para onde tu quiser, vender a obra, vender a casa, se for residencial. Enfim, eu vejo muitas possibilidades. Nossa, já estamos... Ô Gui, a gente está com baita moral, não vamos conseguir deixar no feed o nosso vídeo, só se a gente cortar metade dele. Mas fica no IGTV, né? No IGTV fica, mas no feed é no máximo 60 minutos. Cara, mas olha, foi um baita prazer, eu acho que a gente teria bate-papo aí para, sei lá, né, mais 1h30 tranquilamente, tá? O mundo dos containers... vamos fazer o nosso Mundo dos Containers. A nossa live. Então, estamos aí. A gente também está marcando com a Adriana, da Container for You. O nosso propósito é fazer várias lives ainda até o final do ano, justamente para a gente poder falar bastante da questão da obra modular, da obra em container, arquitetura sustentável. Essa semana passada, a gente falou com o Elton Lira, que é a Casa de Isopor, que é uma super novidade também para nós, né? Algo bem interessante, bem diferenciado. Então, a gente está trabalhando, a gente está trabalhando aí para mostrar que existem alternativas, mostrar as vantagens de todo o que tem disponível hoje no mercado. Cara, foi um baita prazer. Obrigado, Guilherme. Me diverti. Obrigado, gratidão aí pelo convite. Né? Muito bom poder conversar e compartilhar esse conhecimento.
e aprender coisas novas também, né? Então, a gente está nessa luta, né, nessa batalha aí, defendendo a questão da arquitetura modular, né, com container, tá, nessa inovação, né, dentro desse mercado. Eu acho que é gratificante, assim, poder conversar e poder falar sobre isso para mais pessoas, né? Diariamente a gente tem que fazer isso para mostrar mesmo que é uma vantagem, a gente não quer simplesmente vender alguma coisa para poder ter lucro nem nada, justamente para ajudar quem está querendo construir, quem está querendo empreender, quem está querendo investir numa edificação aí, né? Seja ela residencial, comercial ou para temporária, né? Para uma obra, enfim. Então, muito obrigado pelo convite. Chegou, né? O futuro chegou na o futuro é o nosso presente, né, Gui? Já estamos no futuro, né? Então, que é aquilo que a gente vê em alguns filmes, né? Aquela realidade do Irmãos à Obra que a gente só via na televisão, né? Já temos ela aqui, né? Nas nossas cidades, no interior, inclusive, e já está fora da TV, já tá aí. Então, wood frame, né? Que é a casa de madeira, steel frame, já é a realidade, gente. Então, assim, questão de prefeitura, legislação. Só se a prefeitura estiver muito atrasada para embargar uma obra dessa, o cliente, na hora dele olhar a parte financeira, só se ele estiver muito atrasado nas pesquisas dele para poder fazer ali, pôr na balança o que é mais vantajoso para ele. Então, quem está antenado sabe que já está anos-luz na frente da alvenaria, né, nos benefícios. É verdade. E esse é o nosso objetivo, nosso propósito, né? Tá contribuindo, conta conosco aí. Quem sabe em breve a gente marca uma visita ou tu vem para cá também. Já conhece aqui. Vem conhecer Eu vou conhecer o container de vocês já. Vem conhecer. Leio vivo. Eu fiz um tour com ângulos lá dentro. Adorei. Me deu uma moral, hein? Já faz propaganda já. Gostei da camiseta. Eu já ia falar, eu vi na foto e falei, essa camiseta do Ângelos é demais. É o meu filhote, né, cara? E assim, é uma coisa que a gente representa, até eu digo para a Patrícia, o Lenho Vivo representa esse carinho que a gente tem pela questão da sustentabilidade de verdade, tá? Porque fazendo o merchan, né, Paty? Outro dia eu aproveitei fazer merchan do Lenho Vivo. Cara, há anos que a gente aproveita material para fazer peça, luminária, mesa, aparador, e a gente tinha ali meio que estava ali, né? Então o Lenho Vivo veio para dar uma valorizada. E foi agora na pandemia, né? Agora na pandemia também, depois que eu saí da empresa que eu trabalhava num ramo já há 15 anos no mesmo ramo, na indústria farmacêutica, e eu resolvi, vou botar minha cabeça nisso, que é uma coisa que eu tenho prazer. E outra coisa, cara, que o Lenho Vivo também está se propondo é estar apoiando pequenos empreendedores. Uma coisa muito, muito legal, não sei se aquele dia que a gente conversou, eu te comentei, tem uma conhecida nossa que ela faz muito artesanato e eu fui falar, tu sabia que tu faz uma arte sustentável? E ela, como assim? Claro, tu aproveita a garrafa de cerveja, cara, eu vou te mandar a foto ali para tu ver que bonito que é o trabalho que ela faz, reaproveitando garrafinha long neck. Você mostrou da Heineken, né? Da Heineken long neck ali, que ela faz, você mostrou para mim, super bacana aquele trabalho dela. E ela ficou feliz em saber que ela fazia arte sustentável, porque ela não sabia, e a vida toda dela ela fez artesanato aproveitando material reciclado. E aí a gente, agora, que máximo, que agora eu tenho um espaço legal para botar minhas peças e tal. Eu digo, isso aí. E aí a coisa tem crescido, tem chegado muita gente que trabalha com madeira. Eu digo madeira resgatada para ficar chique, né? Mas, cara, a gente vai no lixo mesmo, pegar o material, sabe? Caçamba de obra, às vezes, que tá na frente. Ô moço, posso pegar? Pode pegar o que quiser. Para eles é lixo, né? E para nós a gente tem transformado em produtos. E a gente vê que tem pessoas curtindo esse trabalho. Tem pessoas que gostam disso. E até eu brinco, o nosso eu não gosto de falar de madeira de demolição, porque hoje em dia tem grandes empresas que produzem móvel que parece de demolição. Ele é fake, ele é madeira nova com cara de demolição. O nosso é de verdade, né? Então,
Bacana, obrigado por essa moral aí do Leio Vivo, fico orgulhoso. E tem toda a parte dos rústicos, dos antigos. Cara, tenho encontrado peças aí da década de 30, 40, máquina de costura. Imagina que alguém fez vestido de casamento, fez roupa para um bebezinho, naquela maquininha de costura ali. Eu acho massa essas histórias, assim, sabe? Eu acho bacana. Bacana. Cara, foi um prazer, me diverti Obrigada, muito. Guilherme. Apareça. Vamos ver se a gente se encontra aí. Vem passear em Gramado, Canela, ou nos canyons, né, aqui. Vem visitar a gente. Dá um pulinho aí no sul, conhecer o Arquiviva ao vivo, né? Conhecer o Leio Vivo também. Vai ter, não tem jeito, porque aqui tem que chegar lá primeiro no Leio Vivo, tá? Para depois ir no Que Arquiviva. fica dentro de um container também, né? Aqui é tudo container. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite, né? Gratidão aí a vocês dois. Continuem com esse trabalho, né? E, Paty, vamos migrar para o BIM e fazer mais projetos de container. Isso aí. E modular também, né? Vamos para o modular. Ideia, vamos trocar muita figurinha ainda aí, futuramente. Vamos sim. Valeu, Grande gente. Fica com Deus e obrigado, pessoal, que nos acompanhou aí. Um abração. Abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.